Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Bar Dom Juan, do Antônio Calado. No vídeo de ontem eu falei um pouquinho sobre o Quarup, que é um livro deste mesmo autor, e no vídeo de hoje eu vou tentar, digamos, mostrar algumas das relações e das mudanças que aconteceram nas produções literárias, nas produções artísticas daquele livro com relação a isso. O que, que houve de diferente entre um momento e outro? Lembrando lá que o Quarup foi escrito entre 65 e 66 e publicado em 67, e esse livro aqui foi escrito em 70 e publicado em 71. Ou seja, quando este livro aqui foi publicado e começou a ser escrito, a ditadura ela já havia sido extremamente aprofundada, enraizada dentro da nossa sociedade, sobretudo lá depois do advento do AI-5, com o aumento da repressão, com a censura, com a legalização da tortura, digamos assim. Então, nesse sentido, eu costumo falar que esse daqui é o livro, é a continuação do Quarup, porque aqui a gente fica sabendo o que, que aconteceria efetivamente lá com o Padre Nando depois que ele saiu no fim do livro para ir se juntar à guerrilha do Araguaia. Quando ele entra lá naquela guerrilha como guerrilheiro, como revolucionário, o que, que provavelmente teria acontecido com ele. E o que a gente fica sabendo aqui é que essas pessoas fracassaram miseravelmente. Então esse livro aqui ele vai ter um tom muito mais crítico, sobretudo aquilo que na época era chamado de esquerda festiva, e que era um grupo de pessoas, geralmente pessoas mais intelectuais, que de certo modo estavam despreparadas era um grupo que estava despreparado para a revolução armada, para pegarem armas efetivamente. Assim como em Quarup, o que a gente vai acompanhar aqui também é uma série de conflitos individuais dessas personagens e como esses conflitos individuais acabam de uma maneira ou de outra sendo influenciados pela situação histórica do país, pelo momento histórico que a nossa sociedade brasileira estava vivendo. Então é muito interessante a gente observar como que esses livros eles acabam se aproximando quando a gente pensa nessa questão. Enfim, então esse livro aqui ele vai falar um pouquinho desse grupo de intelectuais da zona sul do Rio de Janeiro que se reúnem em um bar chamado Bar Dom Juan, e eles se reúnem nesse bar para poder planejar uma revolução, planejar uma guerrilha que aconteceria em Corumbá, e eles estavam planejando essa guerrilha sobretudo com o apoio de alguns dos guerrilheiros lá do Che Guevara. Então o Che Guevara ele aparece aqui nesse livro, ainda que ele esteja totalmente destituído de toda aquela aura heróica que ele tinha, pelo menos nesse período aqui. Mas enfim. E daí a questão é, como esse grupo de intelectuais queria se manifestar ali, esse grupo ele queria de fato fazer a revolução, eles tinham as melhores das intenções. Porém, eles não queriam entrar definitivamente na clandestinidade que representava essa ida à revolução. E justamente por conta disso, eles não queriam abandonar a vida civil que eles tinham. E justamente por conta disso, eles resolvem que a melhor época para se fazer uma revolução dessas é durante as férias. E daí eu vou ter que inserir uma coisa muito pessoal aqui, né? O ano passado, aqui na UFSCar, nós tivemos uma paralisação, e essa paralisação teve um indicativo de greve e a gente entrou em greve por algum período. E nas várias assembleias que aconteceram para poder deliberar se paralisava ou não, se entrava em greve ou se não entrava, várias pessoas em vários momentos erguiam a mão e falavam assim: escuta, por que vocês não vão se manifestar durante as férias? As férias estão logo aí, por que vocês não paralisam aos sábados? Então veja que essa crítica que o Antônio Calado faz aqui é uma crítica que, tal qual as críticas que acontecem lá no Quarup, é uma crítica que ainda permanece válida até os nossos dias. Mas enfim. E pensando nessa questão toda do local em que eles se reúnem, né, essa ideia toda do Bar Dom Juan, é muito engraçado porque o fato de eles se reunirem no bar já indica que eles estão totalmente despreparados para um ato revolucionário. Eles estão totalmente desorganizados
para pegarem armas para poder, porque afinal de contas, gente, você vai falar de alguma coisa que vai contra o sistema em um lugar cheio de testemunhas como um bar, mas enfim. Só que mais do que isso, esse bar Dom Juan, ele representa em si essa utopia, ele coloca uma demarcação geográfica para aquela utopia que a gente vinha acompanhando lá no Quarup. E é por isso que eu sugiro que você assista aquele vídeo, para que depois você assista esse, mas enfim. E mais do que isso, esse nome Dom Juan remete àquela figura toda, daquela pessoa sedutora, e etc. Então perceba que esse bar ele representa toda essa ideia de sedução. Ele seduz essas pessoas a ponto de que elas não percebam as falhas que elas estão cometendo nessa tentativa de se organizarem para poder ali efetivamente iniciar aquela revolução que eles tanto queriam. Nem que fosse lá uma revolução que acontecesse durante as férias, é melhor do que revolução nenhuma, sobretudo naquele período. Então veja que esse livro ele é uma crítica a essa elite que tira férias para poder fazer a revolução, o que acaba, de certo modo, nos dando notícia da falta de participação popular nesses movimentos. Porque é muito engraçado que, sobretudo depois lá do que o nosso temeroso presidente da República assumiu, que houve uma série de abaixo-assinados de intelectuais, e etc, 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 e você não vê a participação popular nisso. Você não vê as pessoas comuns se envolvendo. Você só vê o universitário aqui, o outro ali, um grupinho aqui. Você não vê a participação do povo. E é isso que o Antônio Calado critica aqui, e é isso que até hoje parece que a gente ainda não aprendeu, apesar dos erros que a gente observou aqui nessa geração aqui. Mas enfim. Então, para essas pessoas, para essa meia dúzia de personagens, não é meia dúzia, digamos, para esses 10 personagens aqui que povoam esse livro, é tudo muito teórico. Eles leem o Trotsky, eles vão atrás do Marx. Tudo bem, você pode ler quem você quiser, mas eles não têm um conhecimento prático daquilo. Eles não sabem nem eles não sabem nem engatilhar um revólver para poder começar de fato uma revolução. E eles não haviam percebido que a revolução pela palavra não bastava mais, porque a palavra ela estava sendo silenciada, né? Então, é tudo muito teórico. As únicas pessoas dentro desse grupo de personagens aqui que realmente fazem alguma coisa efetivamente para a revolução acabam se ferrando, porque elas não estavam preparadas para isso. Então, ou a pessoa é torturada, ou a pessoa é presa, ou a pessoa é estuprada, ou a pessoa é morta, ou a pessoa desaparece, é exilada e nunca mais volta. Então, nesse livro aqui, o que a gente vai ter é uma série de cenas que a gente vai entrar em contato com assalto a banco, com atentados, com confrontos com os PMs, cenas de estupro, cena de tortura, cena de presídio. Inclusive, uma coisa que eu comentei no vídeo anterior a esse, lá no vídeo sobre o Quarup, é que o livro ele já se inicia com 2 desses personagens que efetivamente tentaram fazer alguma coisa em prol dessa revolução, acabou não dando certo e eles acabaram sendo presos, torturados, e depois da tortura física, é claro que o estupro também é uma tortura física, mas enfim, esses PMs, esses policiais ali seguraram o marido e permitiram que ele, obrigaram ele a ver a mulher sendo estuprada. Então, e ao longo de todo o livro a gente vai acompanhando esse casal tentando lidar com esse fantasma. É muito curioso porque o primeiro capítulo do livro descreve basicamente esse personagem, que é o João, indo atrás de vingança. Então ele procura desesperadamente por esse policial que acabou estuprando, que acabou, enfim, violentando a mulher dele. E há toda uma discussão, primeiro, sobre o que é que o estupro representa, o que é que o estupro faz, como que o estupro acaba, de certo modo, sendo uma tortura totalmente diferente do que qualquer outro tipo de tortura que se infligia naquela época. E ele tentando ali ir atrás desse militar. E daí você vai ter que ler o livro para saber se ele consegue ou não se vingar dele. Mas enfim. Então,
Todos esses atos, todas essas cenas que vão sendo aqui descritas nesse romance acabam, de certo modo, envolvendo um núcleo muito restrito de personagens. Então você tem lá, por exemplo, o João, que é esse líder desse grupo de revolucionários aqui, da elite, digamos. Ele já foi preso 3 vezes. A última dessas vezes foi essa vez que ele foi preso com a esposa dele, acabou vendo essa cena do estupro. Só que quando ele está digamos, na vida de civil dele, ele é professor, ele é escritor, ele tem ali uma vida bem pacata, exceto quando ele vai lá e começa a se envolver com essas questões da revolução. Então você tem o João, você tem a esposa dele, que é a Laurinha, que foi a moça que foi lá estuprada. Ela é a pessoa que, por essa violência que ela sofreu, ela é a que tem o olhar mais crítico. Ela que sempre olha para todas as coisas e fala, gente, isso não vai dar certo por causa disso, disso e disso. A gente não está preparado para fazer essas coisas. Olha, eu vivenciei isso, eu sei do que eu estou falando. E ninguém nunca escuta essa mulher. E ela vai ser a personagem que mais pro fim do livro vai acabar arquitetando um plano para tentar sequestrar um avião e depois fugir para Cuba, e ela acaba tentando envolver algumas das outras personagens aqui, e você vai ter que ler o livro para você saber se esse plano dela deu certo ou não. Mas veja, ela é a pessoa que mais sai da zona de conforto, e ela faz ela arquiteta tudo isso, todo esse sequestro do avião, mesmo depois de ter sido presa, torturada, estuprada, etc. Então veja, a única pessoa que está ali na vanguarda realmente é a que sempre leva mais porrada, é a que sempre sofre as consequências mais duras, mais humilhantes, mais desumanas. Mas enfim, então você tem o João, você tem essa outra personagem, você tem, por exemplo, o Mansinho, que é um jornalista que ele também acaba, digamos, fazendo parte dessa vanguarda desse grupo, porque ele é o que assalta bancos para poder conseguir fundos para poder, enfim, comprar armas, etc. Então ele é o que está mais à frente nesse outro sentido desse grupo revolucionário. Aí você tem o Murta, que é um cineasta do cinema novo, que está ali só para ter ideias para o seu novo longa-metragem. Você tem o Geraldino, que é um ex-padre, que agora se juntou a esse grupo, e aí quando eu leio sobre esse personagem, eu me lembro bastante do Nando. Você tem o Gil, que é um escritor extremamente famoso e que acaba se juntando ali a esse grupo também. Você tem o Joelmir, que é um ex-militar e que acaba ali se envolvendo com esse grupo, ainda que à distância, só que tem um determinado momento em que ele começa a perceber que aquilo é tudo fogo de palha, que aquilo não vai levar a lugar nenhum, então ele resolve tocar a vida dele pra frente. E você tem o Ancineto, que é a única pessoa que é efetivamente capaz de pelo menos pegarem um revólver ali. Ele é um jagunço, ele é o segurança do bar Dom Juan, e ele é a pessoa que é mais capacitada para poder fazer alguma coisa ali de fato. Só que por ele não fazer parte efetivamente desse grupo de burguesinhos, digamos, né, revolucionários, ele acaba sendo ali um pouco que descartado, ainda que ele tenha uma importância tremenda em alguns momentos aqui, enfim, em alguns momentos do livro. Então veja que, de uma maneira geral, é esse o campo de o grupo de personagens que vai povoar aqui esse livro. Tem mais um ou outro, o irmão do fulano, a namorada do ciclano, mas esses outros personagens eles só aparecem em alguns momentos muito esparsos, então nem vale a pena falar deles. Mas pela descrição que eu fiz desses personagens para vocês, você já deve ter percebido que apenas 2 ou 3 deles acabam de certo modo fazendo algo de efetivo, e sempre que eles fazem algo de efetivo, as consequências são assim dramáticas, são trágicas, porque eles não estavam tão preparados para isso. Porque veja bem o seguinte, falar em revolução nessa época, aqui nos anos 70, era falar em pegar em armas, era falar em abandonar a vida civil e entrar para a guerrilha. E não é nada disso que essas pessoas fazem. As pessoas elas querem nas férias para elas continuarem tocando a vida para frente durante os dias da semana, enquanto
eles estão ali trabalhando para que eles não sofram consequências tão trágicas quanto esses personagens que estão mais ali à frente desse movimento. Então veja que, quando esse livro aqui foi escrito lá em 1970, não havia mais espaço para toda aquela utopia que a gente viu na última cena do Quarup. Por quê? Porque nesse ponto aqui da nossa história, as pessoas perceberam quem eram aquelas pessoas que estavam lutando pela democracia e o quão despreparadas elas estavam. Nesse sentido, então, o fracasso dessa guerrilha que eles estão arquitetando aqui, esse fracasso ele se dá sobretudo por conta do despreparo dessa vanguarda intelectual, mas não só por causa disso, mas também por causa da falta da participação popular. Porque veja, todo mundo estava atônito, todo mundo estava atônito demais, não sabia o que fazer, todo mundo estava conformado demais, todo mundo estava, enfim, muito alheio a tudo aquilo que estava acontecendo. Todo mundo estava não só alheio, mas estava alienado, todo mundo estava desinformado demais sobre toda a conjuntura política daquele país. Todo mundo estava sendo demasiadamente manipulado ali, para que houvesse uma participação efetiva da população. Então veja que ler um livro como esse, hoje em dia, é ainda mais assustador do que ler lá o Quarup, porque várias das coisas que estão sendo ditas aqui acontecem até hoje em dia. Sabe assim, tem cenas aqui que eu leio, e daí quando eu vou ver o jornal, parece que eu continuo lendo aqui o que está acontecendo nesse livro. Então, todo aquele movimento revolucionário, todo aquele movimento de resistência, todo aquele ímpeto da revolução que tinha lá, que era extremamente bem intencionado por parte desses personagens, acaba de certo modo fracassando pelo despreparo dos seus integrantes. Só que ainda assim, apesar disso, quando a gente chega lá nos últimos capítulos do romance e a gente vê aquela personagem arquitetando todo aquele plano do sequestro do avião, a gente tem no fim desse romance algo que de certo modo aponta para uma rearticulação. Então veja que apesar de não haver mais aquela utopia toda lá do Quarup, apesar de ser um livro mais disfórico, ainda assim aponta-se para uma rearticulação desse movimento revolucionário. Ainda assim aponta-se para uma profissionalização desse grupo. Essas pessoas elas começam a entender onde elas erraram e começam a se rearticular. E é justamente no ponto dessa rearticulação que se encerra esse livro e que, de certo modo, faz com que esse livro se ligue ao livro sobre o qual eu vou falar amanhã, que eu terminei de ler agora há pouco, que é aqui o Reflexos do Baile, também do Antônio Calado, que se inicia justamente com essa rearticulação, que se inicia com essas pessoas aprendendo com os próprios erros, apesar de não serem os mesmos personagens, mas as situações acabam, de certo modo, mostrando uma cronologia que começa lá em Quarup, passa por Bardon Juan e chega aqui no Reflexos do Baile, que é um livro em que a gente percebe que, apesar da rearticulação, as coisas continuaram dando errado. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar no próximo vídeo, certo? É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. E não deixe de ler também aqui o Bardon Juan, sobretudo depois que você ler lá o Quarup, porque eu tenho certeza que as duas leituras elas vão acabar se complementando ainda mais quando você as lê em sequência, certo? É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!